Olá, seja bem-vindo ao canal Epígrafe Matemática e hoje resolveremos mais um exercício de pré-cálculo. Seja f uma função cujo domínio é o intervalo fechado de -3 até 5, então isso aqui é o domínio de f, e seja g de x uma função, a gente tem a lei de formação dela, que é 3x mais 4 dentro do módulo, então ele pede para a gente determinar o domínio da função composta f de g de x. Então, só para deixar claro, o domínio da função f, que ele deu aqui, essa informação, eu vou deixar ele mais explícito aqui, como é que funciona. Então, geralmente a gente trabalha com x, né? Então vamos dizer aqui que a variável dele é x, pertencendo ao conjunto dos reais. Essa informação também não é dada pelo problema, a gente está assumindo isso, porque geralmente se trabalha com o conjunto dos reais, certo? Se fosse um conjunto mais específico, com certeza o autor dessa questão deixaria isso bem explícito. Porém, não foi o caso, então vamos entender, né? Fica subentendido que é o conjunto dos reais. Então, esse valor de x, ou seja, o domínio dessa função, ele é todo x dentro do intervalo fechado de -3 até 5. Ou seja, eu tenho um x que é maior ou igual a -3 e menor ou igual a 5. Então, esse aqui é o domínio da minha função f. Eu só deixei mais explícito aqui com mais informações, só para deixar bem mais claro. E a gente também tem a função g de x, que ele já deu a lei de formação dela, que é módulo de 3x mais 4. E com base nisso, a gente tem que descobrir o domínio dessa função composta. A função f de g de x. Olha só, g de x vale módulo de 3x mais 4. A gente pode substituir isso aqui tranquilamente. Portanto, a gente está interessado em descobrir o domínio disso aqui, ó. f de módulo de 3x mais 4. Então raciocina comigo aqui. Presta atenção, porque esse raciocínio é essencial. A gente quer descobrir o domínio dessa função. Só que a gente viu, o enunciado deu essa informação, de que o domínio da função f ele vai de -3 até 5. Ou seja, a função f só é válida para valores dentro desse intervalo. Então a gente tem que descobrir quais os valores de g de x que estão dentro desse intervalo. Aí a gente descobre o domínio dessa função. Simples assim. Vamos substituir no lugar desse x a lei de formação da função g de x, ou seja, o módulo de 3x mais 4. Então, feito isso, a gente vai agora trabalhar com essa inequação. É uma inequação modular, nós podemos resolver de diversas formas, mas eu vou aqui optar por resolver cada lado da equação separadamente. Como assim? Primeiro vamos resolver para quando o módulo de 3x mais 4 for maior ou igual a -3. Então vamos agora revisar uma propriedade de funções modulares que diz que o módulo de um determinado número a ele vai ser sempre maior ou igual a zero para todo a dentro do conjunto dos reais. Então, qualquer número que eu escolher para esse valor de a dentro desse conjunto, ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Então a gente pode tranquilamente dizer que o módulo de 3x mais 4 vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, se ele é sempre maior ou igual a zero, logo ele é sempre maior ou igual a -3. Lembrando aí que para satisfazer isso, ele não precisa ser necessariamente igual. Somente ele ser maior ou igual já torna aquilo ali uma verdade. Então, quando é que o módulo de 3x mais 4
vai ser maior ou igual a menos 3? Bom, se ele é sempre maior ou igual a zero, então ele vai ser sempre maior do que menos 3. Concorda comigo nisso? Então aqui nós temos uma verdade. E para qual valor de x? Para todo x pertencente aos reais. Pouco importa aqui qual x eu vou escolher. Dentro do conjunto dos reais, isso vai ser sempre verdade. Então, nesse caso aqui, a minha condição para os valores de x é somente que x esteja dentro do conjunto dos reais. Agora vamos analisar esse lado da equação. Olha para cá. Vamos analisar para quando o módulo de 3x mais 4 for menor ou igual a 5. Antes, eu gostaria também de relembrar uma outra propriedade de módulos que vai ser muito útil nesse momento. Existe uma propriedade de módulos elementar que diz que o módulo de um número A ele vai ser o próprio A quando o A for maior ou igual a zero, ou seja, quando esse número aqui dentro for maior ou igual a zero, ou seja, ele positivo ou sendo zero, e ele vai ser menos A quando esse A for menor do que zero, ou seja, quando ele for negativo. Então, nós temos que analisar essa inequação aqui para todos os possíveis valores que esse número pode assumir, o número dentro do módulo. Então, primeiramente, vamos analisar para quando 3x mais 4, ou seja, o número dentro do módulo, for maior ou igual a zero. Vamos voltar aqui na nossa definição, e ela diz que o módulo de um número A ele vai ser o próprio A quando esse A for maior ou igual a zero. Então, como estamos assumindo aqui valores de 3x mais 4 maiores ou iguais a zero, eu teria o seguinte: 3x mais 4 menor ou igual a 5. Eu posso subtrair o 4 em ambos os lados da equação. Então eu teria o seguinte: 3x, 4 menos o 4 vai dar 0. E do outro lado da equação, 5 menos o 4 é igual a 1. Aqui, basta dividir ambos os lados da equação por 3. E eu chegarei na conclusão de que, vou escrever aqui em cima, x é menor ou igual a 1/3. Ainda resta uma segunda possibilidade que nós iremos analisar agora. Então, nesse caso aqui, lembrando da nossa equação, a gente vai tirar o módulo e multiplicar todo o número dentro do módulo por menos 1. Então, nós teremos menos 3x mais 4, que é menor ou igual a 5. Eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Aqui, menos com menos vai dar mais. Então, eu terei 3x mais 4. E o sentido da desigualdade também vai ser alterado. Maior ou igual a menos 5. Agora, eu posso subtrair 4 em ambos os lados da minha equação. Eu terei o seguinte: 3x é maior ou igual a menos 4 com menos 5, menos 9. Aqui também eu posso dividir por 3 em ambos os lados da minha equação. E eu chegarei na conclusão de que, nesse caso, x deve ser maior ou igual a menos 3. Pronto, essa é a minha terceira restrição que eu encontrei. Nós achamos que x pertence aos reais. Naquele primeiro caso que a gente analisou, a gente achou uma restrição que dizia que x é menor ou igual a 1/3. E agora a gente achou essa restrição aqui. Então é baseado nesse conjunto de valores que a gente vai determinar o domínio da função f de g de x. Então agora eu vou representar graficamente na reta real. Eu só vou representar essas duas condições aqui, porque essa daqui é bem óbvia, né? Todos os valores da reta real satisfazem ela. Então eu achei necessário só representar essas duas aqui. Então a minha primeira condição diz que
x deve ser maior ou igual a menos 3. Então vai daqui até o infinito e além. E a minha segunda condição diz que x deve ser menor ou igual a 1/3. E daqui até o menos infinito. Então tem que encontrar agora o conjunto de valores que satisfazem essas condições ao mesmo tempo. Concorda comigo que dentro desse campo aqui existe uma concordância entre esses valores? Então esse aqui é justamente o domínio que estamos procurando. Então a gente já pode escrever que x ele está entre esses valores aqui. Então eu vou escrever aqui que o conjunto domínio ele vai ser igual. A gente está trabalhando com x no conjunto dos reais. Então, x que pertence aos reais, tal que, olha só, x ele é maior ou igual, olha só, x é maior ou igual a menos 3. E x é menor ou igual a 1/3. E esse aqui é o conjunto domínio que estamos procurando para a função composta f de g de x. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu agradeço de coração pelo apoio que vocês têm dado. E se tiver restado alguma dúvida, alguma coisa não ficou muito clara, por favor, total liberdade de deixar nos comentários que eu estarei procurando responder o que tiver no meu alcance. E muito obrigado, valeu, tamo junto.